Vou fechando aqui, dando boa noite a todos, dando boas-vindas aos colegas que estão chegando pela primeira vez na nossa reunião. Estou vendo que Daniele Bernardino, muito querida, que eu estou com muita saudade, está por aí. A Andréia, Georgette de muito longe, Isabel. Sejam muito bem-vindas. Claudinha chegando aqui, nossa querida Cláudia. Bom, gente, muito legal. A gente vai dar início, então, à nossa palestra de hoje. Eu vou dividir aqui a página de preparo, vai ser lida pela Jane. Dá só um minutinho que eu não consegui abrir do jeito que eu queria, mas dá para a gente ler. Espera aí. Aqui. A Jane vai fazer, então, a leitura do Médico Interno, que é do livro Desperte e Seja Feliz, da Joana. E, em seguida, vou passar a palavra para o nosso palestrante de hoje, nosso querido Alcides. Então, Jane, te passo a palavra já. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde. Antes de eu fazer a página, eu queria só sinalizar que nós estamos, né, completando esse ano 21 anos de autocura. E 21 anos de trabalho junto à Joana, anos de trabalho dessa equipe espiritual que tanto nos ajuda, né, a manter esta vibração de socorro no sentido do autoconhecimento. Então, separei para preparo dessa tarde do livro Desperte e Seja Feliz, a mensagem intitulada O Médico Interno. E ela diz assim: há no corpo humano um médico às ordens da mente, que o espírito encarnado comanda, aguardando a diretriz para agir corretamente. Desconsiderado, deixa de atuar, superado pelos fatores destrutivos, igualmente ícitos nas organizações fisiológicas, prontos à desgastante tarefa da doença e da degenerescência celular. Esse médico interno pode e deve ser orientado pelo pensamento seguro, pelas disposições do ânimo equilibrado, pela esperança de vitória, pela irrestrita fé em Deus e na oração, que estimulam todas as células para o desempenho correto da finalidade que lhes diz respeito. Então, Joana, de uma forma bem objetiva, né,
já nos fala dessa medicação interna que temos, da força da oração, do potencial do pensamento quando sabemos direcioná-lo. Então, aproveitando essa reflexão inicial dentro da proposta do Autocura, dentro da proposta de Joana, vamos fazer a nossa prece para que depois o nosso companheiro Alcides possa auxiliar o nosso raciocínio em torno desse estudo. Que possamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Mestre Jesus, a irmão João, a toda a equipe de educadores do Espírito, a nossa querida Joana de Ângeles pela oportunidade dessas reflexões em torno da necessidade do nosso crescimento interior. Que estas vibrações de reeducação do nosso ser, de estímulo ao crescimento através do autoconhecimento, possa abastecer o nosso coração através do estudo, Senhor, que será conduzido pelo nosso companheiro Alcides na tarde de hoje, preenchendo as nossas mentes e corações de forma iluminativa. Graças a Deus. Então, meu amigo Alcides... Bem, minha gente... Está com a palavra. Vamos lá. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradecendo o carinho, a gentileza de todos. Quando a Jane me contactou, perguntando se eu podia fazer o estudo de hoje, sem vacilação, eu disse que sim. Eu disse que sim, porque quando ela me convida, é carinho, é ternura, é doçura. E nós todos sabemos que nos braços da doçura, da ternura, do carinho, a gente é feliz. Então, independentemente de como nós vamos desenvolver o estudo, a gratificação do carinho, da consideração, da ternura de todos é o estímulo para que a gente possa ampliar aquilo que não ficar colocado no estudo. E é lógico, quando ela falou autocura, só podia partir para quem? Primeira coisa que eu pensei, Joana de Ângeles. Mas, nessa quarentena, eu já tive a oportunidade de ler um livro que eu baixei no computador chamado Medicina Vibracional, escrito por um médico norte-americano de 31 anos. Mas o livro é de uma profundidade, de um canto sublime à vida. Depois, baixamos também um outro livro sobre a apometria e desobsessão. Depois, fomos nós reler Manuel Filomeno de Miranda. Aí eu reli Nos Bastidores da Obsessão e agora estou relendo, comecei esta semana, Trilhas da Libertação. E o primeiro capítulo do livro Trilhas da Libertação é medicina holística. Olha que coisa boa. E ele diz assim: a perfeita interação mente-corpo, espírito-matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos que constitui um todo, contribuiu para que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro com a preponderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Eu também assisti hoje de manhã uma palestra do doutor Andrei Moreira, que é presidente da Associação Mineira de Espiritismo, médica de espiritismo. E ele também fez uma palestra sobre autocura. Então, e observei também que 90% dos livros espíritas tratam sempre de quê? Desobsessão, saúde, todos. É incrível como, a não ser aqueles livros que são direcionados para pesquisa histórica ou para uma pesquisa científica,
mas a gente observa que a própria codificação de Kardec e até os livros atuais, todos tratam de saúde. Em 1946, a Organização Mundial de Saúde, 1946, um ano depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como completo bem-estar físico, psíquico, social. Repara, bem-estar físico, psicossocial. Ela não definiu saúde como ausência de doença. E Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, define saúde como perfeita harmonia da alma. Olha como é que as duas definições, uma está dentro da outra, porque nenhuma das duas fala em doença. E nós temos o hábito de achar que saúde é não ter doença. Só para começar a temperar o negócio. Todo mundo conhece a história de Amazonas Hércules, não conhece? Todos conhecem a história de Amazonas Hércules. Pergunto a vocês, ele era um homem doente ou sadio? Os de fora iam lá na colônia se consultar com ele, pedir orientação. Pergunto a vocês, no final, quem era o doente? Ele ou os que iam lá consultá-lo? Outro, que também é exemplo para nós. Jerônimo Mendonça. Ele era homem sadio ou doente? Dentro das definições apresentadas pela Organização Mundial de Saúde e por Emmanuel, tanto Amazonas Hércules como Jerônimo Mendonça eram homens sadios. Por quê? Prestem bem atenção, o planeta é de prova e expiação. E o que é a doença? A doença é quando eu transformo a prova e expiação em desespero. O planeta não é de dor, nem de sofrimento, nem de doença. Ele é de prova e expiação. E a prova e expiação são oportunidades para a gente se curar. Então, a gente pode dizer que viver é curar-se. Então, a complexidade da ciência de hoje. Por quê? Vamos lá. Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento? Nenhum de nós. Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do sentimento? Nenhum de nós. Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do corpo físico? Nenhum de nós. Isso para ficar no pensamento cartesiano. Mas vamos lá, vamos botar mais sal na comida. Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do duplo etéreo? Quem conhece completamente a anatomia e a fisiologia do espírito? Então, a gente vê que nós estamos... não. Caiu. Voltou. Então, reparem bem, nós não conhecemos completamente a anatomia e a fisiologia do pensamento, nem a anatomia e a fisiologia do duplo etérico, nem a anatomia e a fisiologia do corpo perispiritual ou corpo astral. Todo diagnóstico médico de uma doença é verdadeiro, mas não é completo. Não é completo porque as verdadeiras matrizes da doença não estão no corpo físico. Não estão no corpo físico, mas sim na matriz de tudo, que é o espírito. Então, vocês imaginem no dia que as faculdades de medicina levarem para os estudos de anatomia e fisiologia o duplo etérico, o perispírito, os chakras, aí a coisa vai mudar completamente em termos do binômio saúde e doença.
Os nossos estudos, há 2 meses, os estudos que temos feito à noite são todos proposta de cura. Quando se fala em misericórdia, perdão, está se falando de cura. E mais ainda, a gente observa que quem somos nós? A grande pergunta. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no corpo, mas não somos o corpo. E enquanto a verdadeira noção de vida espiritual não for comum a todos os credos religiosos, a todos os credos científicos e a todos os credos filosóficos, toda a nossa conduta, toda a nossa ação vai ser precária, verdadeira, mas não completa. Sendo assim, se há uma interação mente-corpo originado do espírito, pensamento, sentimento, o que são? Energias. Para quem ainda tem dúvida, a medicina recomenda você tomar banho de sol. Por quê? Porque os raios cósmicos absorvidos através dos chakras ajudam o organismo a produzir vitamina D. Então, a energia cósmica absorvida através do chakra coronário vai permitir criar no corpo físico a vitamina D. Então, a energia cria a matéria. Então, se o pensamento e o sentimento são energia, eles também podem criar a matéria que origina a doença. Lembremos daquele ditado médico. Não há doenças, mas doentes. Olha que profundidade. A definição de saúde da Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde de Emmanuel, não falam em doença. Por quê? A doença só aparece quando eu estou doente. Então, quando eu estou gripado, eu estou doente. Por isso, a doença se manifestou. E aí, a gente vai pegar um pouquinho de Joana de Ângeles, nesse belíssimo livro, Autodescobrimento, uma cura interior. E o que diz Joana nesse livro? O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças, que, para serem retificados, exigem renovação e reequilíbrio do fulcro onde se originaram. Diz mais ainda Joana neste livro. Determinadas emoções fortes, medo, cólera, agressividade, ciúme, provocam uma alta carga de adrenalina na corrente sanguínea, graças às glândulas suprarrenais. Por sua vez, essa ação emocional, reagindo no físico, nele produz o aumento da taxa de açúcar, mais forte contração muscular, em face da volumosa irrigação do sangue e sua capacidade de coagulação mais rápida. Ainda diz Joana, a repetição do fenômeno provoca várias doenças, como a diabetes, a artrite, a hipertensão. Então, a gente está vendo que o pensamento, o sentimento é que geram as doenças. O pensamento e o sentimento geram as doenças. Toda casa espírita, toda e qualquer casa espírita, tem passe, água fluidificada, sessão de desobsessão. Algumas ainda têm cirurgia espiritual. Reparem bem que tudo isso é cura. Não, isso tudo é tratamento. Porque a cura só é possível quando eu mudo o meu padrão de pensamento, sentimento e atitude. Então, ninguém cura ninguém.
A gente é que se cura, trabalhando os sentimentos e emoções. Então, todos os nossos estudos, todas as atividades de qualquer casa espírita são tratamento. Mesmo quando um médico faz uma cirurgia qualquer no corpo físico, é tratamento, não é cura. Por quê? Se eu não mudar o pensamento, o sentimento e as atitudes, lá na frente a doença volta ou outro órgão fica lesado. Por isso que Jesus adverte quanto que o perdão. Nós ficamos falando o tempo todo de perdão, de misericórdia, mas, na verdade, o perdão não é de mim para o outro, é de mim para mim mesmo. Porque, veja bem, se eu fizer mal, eu não faço mal a ninguém, eu faço mal a mim mesmo. E se eu fiz mal a mim mesmo, ninguém pode me perdoar, só eu posso me perdoar. Como? Mudando a minha atitude. No jogo psicológico da vida, muitas vezes alguém diz assim, puxa, me perdoe. Quando eu digo assim, poxa, me perdoe, eu estou transferindo para o outro uma carga emocional que é minha. Isso é chantagem emocional. Eu já pedi perdão e você não aceita o meu perdão. Repare, na verdade, o perdão é de mim para mim mesmo, quando eu não registro a ofensa. Por isso que Francisco de Assis diz, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Lembremos que Mahatma Gandhi, quando leva o tiro fatal, o que ele diz? Eu não perdoo porque ele não me ofendeu e desencarnou feliz, sem recalque, sem remorso, sem trauma, sem complexo, sem frustração. Estevão e Paulo. Estevão registrou a ofensa? Não. Precisou perdoar Paulo? Não. Paulo é que teve que se perdoar, mudando as suas atitudes. Notem também que há uma diferença entre remorso e arrependimento. Jesus fala em arrependimento, ele não fala em remorso, porque o remorso é doentio. É estagnação da mente na experiência dolorosa. O arrependimento não predispõe à renovação. Outro ponto nevrálgico que nós todos temos que compreender, a diferença entre prazer e felicidade. Lembra aquele que se diz assim, dinheiro traz felicidade? Não, dinheiro traz prazer. Madre Teresa de Calcutá era feliz? Ela tinha dinheiro? Chico Xavier era feliz? Ele tinha dinheiro? Olha o exemplo do dinheiro trazendo felicidade. Albert Schweitzer. Quem conhece a história dele vai entender isso. O dinheiro trazendo felicidade. Então, a gente observa que prazer e felicidade são coisas distintas. E Jesus prometeu felicidade, não prometeu prazer. Outro remédio para qualquer mal. Jesus falou em amar, não falou em gostar. É diferente. Então, diferença. Remorso, arrependimento. O remorso é doentio. O deprimido é um homem cheio de remorso. Mas o arrependido não. Ele se predispõe à renovação. A questão do perdoar e desculpar. A palavra desculpar, no seu sentido etimológico, é tirar a culpa. Alguém pode tirar minha culpa? Só eu posso tirar minha culpa. Como? Mudando de atitude. Só eu posso me perdoar. Por quê? Doutor Inácio Ferreira, o grande médico psiquiatra, junto com a dona Maria Modesto Cravo, lá no sanatório de Uberaba, desencarnaram. Hoje, o doutor Inácio Ferreira é psiquiatra do Sanatório Esperança, que é a contraparte espiritual do Sanatório de Uberaba.
E no sanatório de Uberaba, está assim, ó, de espírita, cheio de recalque, remorso, trauma, complexo, frustração. Porque não aprenderam a lidar com as emoções. Outro tratamento para todos nós, mediunidade. A mediunidade ostensiva, exercida nos padrões evangélicos, é um tratamento, é cura. Inclusive, entra na mesma linhagem do perdão e do arrependimento. Por quê? Em boa linguagem, todo médium é um calceta, um devedor da lei, que tem na mediunidade uma oportunidade ímpar de reparação dos seus enganos. Então, quando o médium se predispõe a exercer a mediunidade segundo os padrões evangélicos, ele está arrependido, está em busca da felicidade, está se perdoando e aprendendo a amar, porque a atividade mediúnica, qualquer que ela seja, é um ato de amor. Se não houver amor, não tem mediunidade. Observem também outra questão importantíssima nessa questão do binômio saúde e doença. A doença, o sintoma da doença, é mais uma prova da misericórdia divina. Por quê? Quando o sintoma, quando a doença aparece, é um aviso que algo dentro de mim está ruim, que eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim. Então, qualquer que seja a doença, câncer, enfim, qualquer doença incurável, é um aviso de que, ó, muda, porque dentro de você tem alguma coisa errada. A doença é uma bênção, seja qual ela for, senão Deus não seria justo. Continuando mais um pouquinho. Allan Kardec, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta 1009. Na pergunta 1009, Paulo, o apóstolo, a pergunta é a seguinte. Pergunta 1009. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Olha a pergunta que Kardec faz. Sendo assim, as penas jamais serão impostas por toda a eternidade? Paulo, o apóstolo, vários espíritos responderam essa pergunta. E reparem que Paulo diz: quem é de fato o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, vocês observem que, quando a gente diz que Jesus é o espírito mais evoluído que nós conhecemos, que Jesus é o modelo e guia, o que ele está querendo simbolizar? Nós, dentro da faixa vibratória que atuamos, só aprendemos com comparação. Apaga a luz da rua, vê se você não fica desorientado. Quem de nós, durante a pandemia, ficou assim, às vezes, perguntando: que dia é hoje? Desorientado. Então, nós ainda precisamos de um modelo, de uma referência para a gente caminhar. Reparem que as manadas, quando saem em movimento, obedecem em referência a quem? O líder da manada. Então, nós que assumimos, que nos declaramos cristãos, assumimos Jesus como nosso modelo, como a nossa referência de saúde, bem-estar. E por isso que Jesus disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou, ou seja, aquele que nunca errou. E depois que todo mundo foi embora, o que ele diz? Cadê os teus acusadores? Eles te condenaram? Não, então também não te condeno. Repare, ele disse: eu não te condeno, mas não disse que não te absolvo. Porque na questão do julgamento, quando Jesus coloca a questão do julgamento, que é outro estado doentio,
Ele está mandando não depreciar, não injuriar, não ofender o outro. Por quê? Nós não podemos viver sem análise, sem julgamento, sem medida. Quem de nós nunca disse assim? Naquela época, eu tomei tal atitude porque eu julgava que era a melhor coisa que eu podia fazer. Olha a palavra julgamento aí. É que a palavra julgamento, como a palavra crítica, sofreram um desgaste e adquiriram um tom depreciativo que elas não têm. Porque crítica é analisar. Quem pode viver sem analisar? Quando eu digo que Jesus é modelo e guia, eu estou exercendo um julgamento, uma análise, uma comparação, uma medida. E se a gente ainda perceber na questão misericórdia aquela, por quê? Bem-aventurados, brandos e pacíficos, misericordiosos. Reparem bem, quem é brando, quem é pacífico, quem é misericordioso, adquirir um estado de saúde ou de doença? Saúde. Nas regiões espirituais, onde estão Sócrates, Platão, Einstein, Bezerra de Menezes, Allan Kardec, tem doença? Não. Por que não tem doença? Porque eles são criaturas sem sombras. Quando a Joana de Anjos fala não projetar a sombra, é porque eles são todos luz, eles não têm sombra, não têm recalque, remorso, trauma, complexo, frustração, desânimo, abatimento, porque eles têm plena confiança em Deus. E mais ainda que a gente tem que chamar a atenção, que eu fiquei pensando muito nisso. Há uma doença que não é catalogada, mas que nós, no momento atual, precisamos muito estar atento a ela. É a obsessão. Porque você observa que nos livros de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, quantos problemas cardíacos são gerados por um processo obsessivo. Então, muitas vezes, você vai ao médico, ele trata do teu coração, mas não tratou do teu problema obsessivo. Quem não lembra a história da dona Maria Modesto Cravo, que ia ter a perna amputada quando foi atendida por Eurípides, e Eurípides livrou-a do processo obsessivo. Repara que a perna dela ia ser amputada por causa de um processo obsessivo. Inclusive, quando Jesus curou alguns paralíticos, na verdade, eles não eram paralíticos, eles estavam obsidiados. O processo obsessivo é que gerou a paralisia das duas órgãos. Por isso que no outro estudo que eu fiz, eu quis chamar a atenção para que, paralelamente à pandemia da Covid-19, nós estamos vivendo uma pandemia obsessiva. É só reparar o desespero, como Joana de Anjos já leu aqui. Joana de Anjos falou que o medo, a cólera, o desespero, a angústia geram processos obsessivos. Por isso que esse nosso estudo das noites são verdadeiras bênçãos. As palestras públicas na Casa Espírita são verdadeiras bênçãos. E reparem, nós todos que estamos envolvidos nesse estudo de agora, nós estamos buscando, nos estudos de agora, um novo padrão de pensamento e sentimento, de onde surgirá a nossa cura. E mais ainda, por que determinadas pessoas de um clã familiar não adquirem a doença que o clã todo tem? Eu mesmo, Alcides, doutor Herman, um dia disse assim para mim, diretamente, sem minhas palavras: você está sentindo isso, 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 não está? Eu falei, estou. Ele falou, você o que quer? Você está vivendo um processo obsessivo, rapaz. Abre seu olho. Ainda disse mais assim para mim, para você, vou falar direto, sem minhas palavras. Você é um cara muito bem quisto nos dois lados da vida, mas também muito odiado. Abre teu olho. E eu parei, fiquei olhando para ele e disse assim, pode ir embora, eu não tenho mais nada a te dizer. Por que ele me falou isso? Simples. As informações para mudar o meu padrão mental, eu já tenho. O que está faltando? Botar em prática.
E mais, nós todos que estamos nesse processo, temos que ter a certeza de uma coisa. As sombras são altamente inteligentes, altamente competentes e altamente aparelhadas. Não nos esqueçamos que as sombras, se tem implante de aparelho no mundo físico, no mundo espiritual também tem implante de aparelho, geradores de doença e de suicídios, que é uma doença ainda mais grave. E eu também, Alcides, uma ocasião, fui descobrir que eu tenho uma anomalia na coluna de nascença. E os ortopedistas disseram assim para mim: o senhor devia sentir dor na coluna. E eu confesso a vocês que essa anomalia na coluna de nascença, eu nunca senti dor. Os ortopedistas dizem para mim que eu devia ter sentido dor. Vamos aqui parar para pensar. Vamos lá. Eu, Alcides, sou médium ostensivo. Eu, Alcides, sou psicofônico. Eu, Alcides, psicográfico. Reparem bem, se eu não tivesse abraçado a causa espírita, que, de uma certa forma, mudou meu modo de ler e entender a vida, será que essa doença da coluna não teria se manifestado? É isso. Por quê? O perispírito, duplo etérico, corpo físico. Reparem bem, de acordo com a nossa conduta na vida, determinadas doenças que estavam programadas podem ser anuladas. Por isso que o amor cobre a multidão dos pecados. Esse negócio de fez, tem que pagar, não é bem assim, não. Reparem que fez, tem que reparar. Não é pagar, não é sofrer, é reparar. E só a reparação produz o perdão da ofensa. Não adianta eu dizer para a gente assim: Jane, você me desculpe. Ela fala: não, está tudo bem. Ela não se ofendeu, não guardou a mágoa. Mas eu fiquei dentro de mim com a atitude leviana praticada. Eu vou ter que reparar. Não basta eu dizer para ela. Eu tenho que tomar atitudes que beneficiem outrem. Senão era muito fácil, né? Eu dava um tapa na cara de alguém: me perdoa, foi sem querer. É muito comum a gente observar determinados homens que batem nas mulheres. O que eles fazem? Batem na mulher. Depois dizem o quê? Perdão, meu bem. Perdão, meu bem. Eu já pedi perdão. Não, ele vai ter que reparar essa atitude infeliz, de alguma forma. Como? Não sabemos, só Deus sabe. Então, nós que somos médios ostensivos, nós que somos espíritas, temos que estar atentos aos nossos estados emocionais, aos nossos pensamentos, para que a gente possa perceber o nível do assédio que estamos recebendo. Porque o assédio das sombras é inevitável. A resistir é possível. E quem resiste ao assédio das sombras, elimina essas sombras interiores, faz-se luz dentro de si, e eis a saúde aparecendo. Então, gente, essa questão da cura e da autocura, só existe uma coisa: autocura. Não existe cura, é autocura. E o que é autocura? Só eu, como disse André Luiz, o paciente só é curado quando ele se torna médico de si mesmo. Isso está no Evolução em Dois Mundos. O André Luiz diz isso na Evolução em Dois Mundos. Que o paciente só é curado quando ele se torna médico de si mesmo. Inclusive, eu, Alcides, há alguns anos, eu fiz uma cirurgia na garganta. A única cirurgia que eu fiz na vida. Tive que operar as cordas vocais. E eu, pensando que era devido ao mau uso da palavra por ser professor. Não. Aí eu fui descobrir, segundo os médicos, que eu tenho garganta de fumante e bebedor inveterado. Escuta bem, eu, Alcides, tenho garganta de fumante e bebedor inveterado. Eu nunca fumei, eu nunca bebi. O que vocês acham? Olha o perispírito trazendo como modelador biológico, trazendo para o corpo físico os males que eu pratiquei contra mim mesmo no passado. Aí, Deus, generoso, misericordioso e bom, falou assim: Alcides, eu vou te dar psicofonia, vou te dar mediunidade e vou te fazer professor e palestrante, para você aprender a usar a sua fala.
que você usou para destruir no passado, agora você vai ter que usar para construir o bem. E olha, você me ouvindo e eu falando no seu ouvido. E ai de mim se eu não fizer isso. Não por medo, porque estarei jogando fora uma oportunidade de cura. E desde já, agradeço a vocês todos por me darem essa oportunidade de me curar. Porque se não fosse vocês, eu falaria para quem? Então, eu seria doente. Então, meu muito obrigado. E detalhe que vocês não sabem. Todos os otorrinos que eu consultei, além de ter a garganta de bebedor e de fumante inveterado, disseram para mim, impossível que o senhor nunca tenha bebido, nunca tenha fumado. É com essa garganta que o senhor vai dizer para mim que eu nunca bebi, nunca fumei. Doutor, eu nunca bebi e nunca fumei. Vamos aqui fazer um paralelo aqui. Alcides vai nascer com predisposição para o câncer na garganta. Se ele cumprir tais e tais compromissos, esse câncer da garganta vai ter aliviado. E olha eu aí, de novo, beneficiado pela bênção da mediunidade, pela bênção do magistério, pela bênção do casamento, pela bênção dos filhos. Porque, de acordo com a minha conduta nessas situações, a minha garganta e a minha coluna vão gritar, muda. Então, gente, Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Deus é tudo que todos os adjetivos que a gente usa para qualificar Deus, Deus é tudo aquilo e muito mais. Porque eu não sei o que é Deus, eu sei o que ele não é. Mas o que ele é, eu não sei. E quem de nós compreende completamente a Deus? Então, quando a gente faz os nossos estudos aí da noite, o Mário, o Roberto, Alex, que falam assim com muito brilhantismo, no livro Trilhas da Libertação, tem um capítulo que trata da eleição do gênio das trevas. E nesse livro, o instrutor diz ao Manuel Filomeno de Miranda, as pedras de tropeços do médium, o poder, a beleza. Bom, Alcide não tem poder, Alcide não tem beleza. Vai vendo. Poder, beleza, fortuna, inteligência. Vocês observam que os médiuns são pessoas muito inteligentes. Eu não conheço médium burro. Conheço médium, muitos médios são pessoas. Aliás, os espíritas, aqueles que não só frequentam, mas aqueles que vivem a doutrina diuturnamente, são todas pessoas muito inteligentes. E um dos graves problemas geradores de distúrbio é o abuso da inteligência. Então, Deus misericordioso falou assim, Alcides, olha outra questão séria nesse capítulo da obsessão como geradora de doença. Nós vimos esta semana a notícia do rapaz que foi enforcado lá nos Estados Unidos porque era negro. Só quem sofreu a discriminação sabe o quanto dói. Eu, Alcides, posso dizer a vocês, nunca me envergonhei, nunca me senti ofendido de ser negro. Eu me sentia dorido quando maltratado por ser negro. É diferente. E vou chocar vocês com uma afirmativa que vou fazer agora doentia. Eu já vi discriminação racial dentro de casa espírita. Já vi. Já vi. Então, gente, nós somos espíritas porque temos a oportunidade ímpar de nos curarmos. E você que é espírito que está me ouvindo, se teu ente querido, se você tem alguma mazela que te incomoda, que te aborrece, dê graças a Deus. Porque o doente que está do seu lado, o doente da sua casa, é a tua oportunidade de fazer o bem. Então, todo aquele sofredor que cruza o nosso caminho é nossa oportunidade de fazer o bem, de nos curarmos. Então, vamos deixar de lado, parar de reclamar da mulher, do marido, do filho, do neto. Que bênção! Alguém resiste a um chamado de amor? Ninguém. As reuniões mediúnicas de desobsessão mostram isso. E a desobsessão é o quê? Um tratamento. A cura só vem quando o obsidiado e o obsessor
mudam de postura diante da vida. Por isso que Jesus é o grande médico de nossas almas. Por isso que Bezerra de Menezes é o nosso médico. Eurípides é o nosso médico. Todos nos ensinam o caminho da saúde. Porque só com saúde é que somos felizes. Bezerra de Menezes está lá feliz porque ele tem o quê? Saúde. André Luiz tem o quê? Saúde. Outro capítulo importante. André Luiz. Olha como ele deu entrada no mundo espiritual depois do desencarne e olha o que ele é hoje. Muita gente pensa que para evoluir eu tenho que estar encarnado. Não. As leis divinas são as mesmas em todos os planos da vida, diferenciando na sua maneira de expressão, mas são as mesmas. O Evangelho de Jesus é válido para o encarnado e para o desencarnado de todos os matizes. Não basta dizer assim, fulano sofreu tanto, coitado, sofreu tanto, reparou. Sofrimento não repara. O que repara é a renovação da mente, do sentimento, das atitudes. Até porque Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer ver todo mundo feliz. O teu diabetes, a tua hipertensão tem cura? Tem. Tem. Pode até não haver cura na atual encarnação, mas será que você vai desencarnar e vai dar entrada lá no mundo espiritual com essa doença? É isso que temos que enxergar. E, pelo padrão vibratório daqui, mais vale sofrer aqui do que do outro lado. E lá a vibração é mais intensa. Mas, em compensação, se é bom ser feliz aqui, é melhor ainda ser feliz do outro lado. E quem é feliz do outro lado é muito mais feliz que qualquer encarnado. Em compensação, quem sofre do outro lado é muito mais infeliz que qualquer encarnado. Vamos pensar na questão dos chakras como fundamento da saúde também. Os chakras são 7, os principais. 7 os principais, porque todos os chakras principais estão ligados a uma glândula endócrina. E todos nós sabemos que as glândulas endócrinas produzem hormônio. Então, se eu penso, se eu sinto, se eu ajo no bem, eu estou ativando as minhas glândulas endócrinas, equilibrando os meus chakras. Nenhuma doença vai paralisar minhas forças. E mesmo, como disse Paulo de Tarso, mesmo que o corpo se corrompa como roupa velha, a alma se renova. Então, mesmo que nós todos amanhã tenhamos um câncer, qualquer doença, é oportunidade para o espírito se renovar. Vamos deixar a doença no corpo. Quando a gente desencarnar, que a doença fique no corpo e que a gente dê entrada no outro lado da vida como espírito renovado, sadio e feliz. Trabalhando os sentimentos e as emoções. Lembremos o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo e o chakra cardíaco. São os chamados chakras principais. O chakra cardíaco está ligado à glândula timo. E a glândula timo é quem controla a imunidade. Então, quando você tem uma virose completa, examina suas emoções. Porque tua imunidade baixou, porque tuas emoções não estão boas. Quando você tiver qualquer tipo de doença, repara nos sentimentos e nas emoções que você vem alimentando para que o chakra cardíaco possa se equilibrar. E com outro detalhe, abaixo do chakra cardíaco, nós temos o chakra umbilical, o centro genésico e o chakra raiz. O chakra esplênico, que é o 8º chakra, ele não é considerado o principal porque ele não está ligado à glândula endócrina. Por isso que uns falam em 7, outros falam em 8. Mas, na verdade, os principais têm que estar ligados a uma glândula endócrina e a um plexo nervoso. Então, noradrenalina, os hormônios do bem-estar são produzidos quando os sentimentos e as emoções são sadios e saudáveis.
Em compensação, os hormônios da doença são produzidos quando os sentimentos e sentimentos não são sadios nem saudáveis. Então, o grande remédio para curar ainda é o Evangelho. Não há remédio mais eficaz que o estudo e a prática do Evangelho. Cuidado! Quando eu falo Evangelho, não é o Evangelho segundo as igrejas. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque igrejismo não significa necessariamente cristianismo. Basta estudar Hermínio Correia de Miranda, no seu belo livro, Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Então, meus amores, desde já o meu muito obrigado por vocês me propiciarem esse remédio maravilhoso que está conversando com vocês, porque eu preciso cuidar da minha garganta e da minha coluna. E só com vocês eu posso cuidar. Então, desde já, o meu muito obrigado e que esse nosso estudo de hoje, que o assunto é muito mais amplo, muito mais coisa eu teria para falar, mas não dá. Então, que ele sirva como reflexão, como ponto de partida. E que no estudo da noite a gente possa novamente estar unidos, firmes e fortes, porque nós somos verdadeiramente uma família. Deus não nos colocou um frente a frente ao outro, não foi por acaso, ou por castigo ou punição. Até porque, sejamos francos, conhecer vocês todos, para mim, é uma bênção, uma felicidade que muito me honra, muito me gratifica e muito me ajuda a encarar a dificuldade do dia a dia. Então, meu muito obrigado a vocês todos, um abraço em todos e um beijo no coração. Viva Deus, viva Jesus em nosso entendimento e nosso coração. Só assim nos curaremos todos de tudo, de todos os males que ainda trazemos conosco. Obrigado. Nós é que te agradecemos, Alcides. Se você tem como oportunidade curar a sua garganta, você nos dá a oportunidade de curar os nossos ouvidos, curar o nosso coração, conversar com a Timo, dando aqui uma conversa nela. Essa glândula é muito importante na yoga, a gente trabalha bastante, né? Então, te agradecemos por essa lembrança, por esse estudo, por essas palavras e pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos juntos com você. Você sempre, certamente, nos dá uma aula. Não é só uma palestra, não, é uma aula. E suas palavras ficam na nossa mente e no nosso coração. Agradeço imensamente, meu amigo. A gente vai se ver mais tarde, tá bom? Eu vou pedir à Jane, então, que faça a nossa prece. Com certeza. Então, desde já, mais uma vez, um beijo no coração de todos, gente. Muito obrigado. Jesus sempre. Aí. Jane? Jane? A gente só tem como agradecer, né, a oportunidade de comemorar essa convivência material e espiritual com esse grande irmão, a oportunidade de nós estarmos fazendo 21 anos, né, desse estudo e nos conscientizando com esta grande mestre, que é a Joana, a refletir sobre essas questões trazidas brilhantemente pelo nosso companheiro Alcides. Então, que no momento antes da prece, né, Joana nos traz nas etapas da autocura a importância da gente atuar bem pelo pensamento, sintonizar Deus, cuidar do físico, cultivar o amor e desenvolver a cada dia sentimentos que curam. E tudo isso foi falado, né, no estudo trazido pelo Alcides na tarde de hoje. Então, que a gente possa, na medida do possível, buscar esses conhecimentos, fortalecer as nossas ideias dentro dessa medicação que a espiritualidade sempre nos traz. Muita gratidão, Alcides. Então, que possamos fechar os nossos olhos para nos prepararmos para essas vibrações. Está emocionado, né, irmão? Eu também. Eu também. E que nesses 21 anos de luta, porque falar de Joana não é fácil, trazer os ensinamentos da espiritualidade a corações tão resistentes como o nosso, não é fácil. Então, que elevemos o nosso pensamento juntos, porque só nós sabemos o quanto é difícil o movimento de autocurar-se, porque vai requerer da gente esforço e determinação para vencer as nossas próprias barreiras internas, do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas incertezas, da nossa arrogância. Tantas enfermidades
que trazemos que não são vistas aos olhos, mas que estão escondidinhas, muitas vezes, dentro do nosso espírito. Por isso, rogamos a esta grande falangeira e a estes grandes falangeiros que nos trazem reflexões tão preciosas e, acima de tudo, que nos ensina a cada dia que a maior medicação que precisamos é o amor que cura, o amor que salva, o amor que educa, o amor que transforma. Que possamos, neste momento, dentro desses 21 anos de vibrações trazidas por essas equipes, sermos abastecidos por esse amor incondicional, para que sintamos nesse momento penetrar sobre a nossa mente ainda adoecida, sobre o nosso coração ainda tão tumultuado, esse socorro bendito que esses amigos incansáveis nos direcionam nos momentos em que elevamos o nosso pensamento verdadeiramente a essas falanges do bem, do amor e da reconstrução do nosso ser. Por isso, irmão João, por isso, doutor Bezerra, por isso, Joana de Ângeles, só temos a agradecer às mãos amigas que se unem neste momento a nos abraçar, a nos fortalecer, para que de pé estejamos a cada dia, para aprendermos a caminhar de forma mais firme, consciente e mais tranquila, em direção ao equilíbrio espiritual. E que assim, Senhor, sobre essas vibrações de amor que sentimos nesse momento, recaindo sobre os nossos espíritos, inundando o nosso ser, inundando o nosso lar, que se abastece desse amor que irradia do coração de cada guardião, de cada irmão que se encontra aqui presente, dizendo para cada um de nós, vale a pena seguir, vale a pena reconstruir, vale a pena amar. Bendito seja o Senhor, o seu nome, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, Jane. Estar nessa casa, eu acho que para todos nós é um motivo de só agradecer. É muita gratidão e que essa emoção que tomou conta de todos nós possa fazer com que a gente continue firme nesse propósito de estudar, Joana, de estar com os nossos mentores espirituais, trabalhando com eles e não dando trabalho a eles. Então, essa casa nos ensina isso. Então, eu agradeço toda a equipe que lá está nesse momento na nossa casa trabalhando. Alcides, meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Jesus te dê um abraço bem forte nesse momento e acalente seu coração, meu amigo. A gente vai colocar as rostinhos aqui na tela para a gente poder se despedir. Olha, a emoção foi muito forte. Foi muito sim. forte, foi muito forte a emoção. E, acima de tudo, a doutrina espírita é emoção, é sentimento. Então, muito obrigado a vocês sempre. Tá? Um beijo, gente, no coração. Até 8h45. Até já, logo mais a gente se encontra. Tchau, Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Deus, um Deus. Boa tarde. Tchau, pessoal. Gente, boa noite. Boa noite. Até daqui a pouco.